Olá, eu sou a Su. E eu sou a Silvana, e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o que fazer quando entramos num time novo. Um tema muito em linha com o novo ano, novas metas, novos desafios. É isso mesmo, Sil. E tem um livro muito bom que se chama Os Primeiros 90 Dias, escrito pelo Michael Watkins. E este é um guia prático, assim, para líderes que estão em transição, seja aqueles líderes que estão assumindo um novo cargo ou enfrentando, assim, grandes mudanças nas suas funções. É um livro muito bom e a gente vai usar ele aqui como base para poder passar algumas dicas para vocês, porque o livro ele enfatiza bastante a importância desses primeiros 3 meses quando você assume uma nova posição. E sugere também, né, que esse período é um período crucial para estabelecer uma base sólida para o sucesso, para fazer conexões e também vai guiar aí os seus próximos dias dentro da carreira. Então, acho que a gente pode começar, Sil. E vamos começar do começo mesmo, falando sobre como é esse processo de preparação e planejamento. No livro, o autor ele destaca bastante essa necessidade, né, da gente se preparar antes da transição, entender a nova organização, os desafios, as oportunidades. O que você acha, Sil, assim, nos momentos em que você fez transição, como você foi intencional nesse momento de se preparar e se planejar? A preparação para mim é fundamental porque oferece autonomia. Muitas pessoas às vezes têm até a oportunidade de mudar, de fazer uma transição, mas por conta de uma incapacidade financeira pode acontecer, por não estar talvez tão capacitado, porque não está ali atualizado com o que o mercado tem pedido, e isso dificulta essas transições, essas mudanças. Sabemos, né, que a gente está num contexto que nem sempre é possível que as pessoas tenham aí um planejamento financeiro. Mesmo reconhecendo este sistema, como, a sociedade hoje está estabelecida, na medida do possível, quanto mais preparado financeiramente você estiver, mais condições de arriscar para o novo você terá. Então eu acho que o que me ajudou em algumas transições que eu fiz foi justamente ter esta situação mais planejada financeiramente, porque me deixava inclusive muito mais confiante nas preparações, nos processos de seleção também, e a questão também do que comentei, da capacitação. Então eu acho que planejamento, preparação também está muito em linha disso. Então, por mais que às vezes a gente trabalha em empresas grandes e às vezes a gente pode ficar muito especialista do que aquela empresa faz, mas a gente fica um pouquinho, eh defasado ou desatualizado em relação ao que o mercado solicita, o mercado tem pedido. E acredito que neste momento, neste processo, você ter uma capacidade de buscar essas atualizações de estudo, de cursos, e estar muito antenada do que está sendo colocado, vai facilitar esta decisão e essa transição aí com sucesso. Boa, Sil, eu concordo muito. E eu acho que esse processo de planejamento e preparação, eu vejo ele em 2 linhas. Para quando você está fazendo uma transição, entrando em um novo cargo na mesma empresa que você já está, e quando você está fazendo um processo externo, né, que você não está dentro da empresa. E aí, essa linha que você falou do preparamento financeiro, de você ir em busca de conteúdo, de capacitação, mesmo antes desse processo, às vezes quando você está ali no processo seletivo, é muito fundamental mesmo. E eu acho que a gente esquece, principalmente do pilar do planejamento financeiro, porque isso dá uma tranquilidade, dá uma segurança pra gente quando a gente tá no processo seletivo, e a gente curte mais o processo e já chega mais preparado. Então, uma das coisas que eu penso, assim, como dica para quem tá fazendo uma transição, participando de um processo externo, então você tá entrando em uma nova empresa, eu acho que é aproveitar essa fase das entrevistas, principalmente quando você tá chegando ali, mas as entrevistas finais com o gestor, justamente para já começar a pegar algumas percepções da empresa. Então, tipo, perguntar sobre ferramentas que eles usam, ter um cheiro ali de qual a situação que tá o time, quais as principais atividades, onde você vai
poder agregar mais ali o time. E eu concordo que você só consegue fazer isso quando você está segura e mais tranquila. Quando é tudo ou nada, eu acho que você fica mais nervosa e pode até perder essa oportunidade ali, desse momento crucial que você já chega no seu time um pouco mais preparada quando você passa no processo seletivo. Agora, quando você está num processo interno, eu acho que é muito mais fácil, né? Porque aqui você já pode começar a se aproximar do time, mesmo ainda, né, ali estando 100% no escopo que você tá, mas você já sabe, eu vou pro squad aqui do lado. Então você já começa a puxar algumas pessoas, às vezes se é presencial, pode ir presencialmente junto com eles e se adaptando, e aí tu consegue fazer uma transição um pouco menos agressiva, uma ruptura tão difícil assim, né? E eu acho que, Concordo. independente do se é interno ou externo, uma dica, assim, é usar o produto que você vai ser gestora, assim, sabe? Usar bastante o produto. Acho que isso todo mundo consegue fazer e ir olhando aí na internet, nas redes sociais. Eu acho que as empresas se expõem bastante hoje sobre cultura, sobre o que eles gostam de fazer, como eles se posicionam. Acho que isso, independente se você tá interno ou externo, dá pra fazer também. Sim, eu concordo muito, e você comentou sobre o ponto, né, puxa, se é uma transição interna, porque às vezes você vai para uma outra área da empresa que tem uma forma de atuação, uma dinâmica muito diferente da sua. Então, às vezes, tem empresas que têm várias empresas dentro, por conta do contexto da área e tudo mais. E é super importante essa aproximação. Essa semana eu tive até um exemplo onde trabalho, uma pessoa entrou em contato comigo interessada no contexto da área, porque ela pensa em fazer uma transição futura, e eu achei muito bacana a atitude dela. Então ela entrou em contato, ela procurou no portal as pessoas que trabalhavam naquela área, e ela conversou comigo perguntando: "Puxa, o que que é preciso para estar aí?". Então isso já também faz esse vínculo, né, sobre: "Ah, será que eu necessito de ter alguma certificação específica", por exemplo. Então achei muito bacana, porque mesmo, a gente tomando todos esses cuidados, a transição ela já vai ter a sua dificuldade, o seu desafio. E o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é justamente para diminuir toda essa problemática, vamos dizer assim, porque o desafio vai existir, mesmo com muito preparo e planejamento, não é fácil fazer transição, e quanto mais preparado estivermos, melhor será estes períodos que teremos que passar, né, o novo traz isso também. Justo, seu. E no livro ele até fala isso, sobre que bons líderes ou pessoas que estão em cadeiras mais altas, assim, eles geralmente já têm na cabeça deles isso de vou ficar aqui uns 2, 3 anos e depois eu passo para um novo desafio, porque isso também é bom para tipo, eles se alavancarem profissionalmente, de aprender mais, de evoluir mais, tem tipo essa escadinha assim em que vai crescendo. E concordo, acho que são dicas aqui a gente vai tentar trazer muitas dicas que dá para vocês aplicarem no dia a dia, justamente para facilitar esse processo. Eu pessoalmente em 2023, no final de 2023, participei de muito processo seletivo e eu usava muito essa estratégia de quando eu chegava ali na fase com gestora, penúltima fase ou a última fase, de já começar a perguntar: e se eu entrasse no time, quais desafios eu teria? Quais ferramentas você usa? Justamente eu já anotava isso para tentar me preparar entre o período da resposta e o período que ia entrar. E hoje, particularmente, é onde eu estou nos meus primeiros 30 dias e estou usando bastante as dicas assim do livro e materiais que eu vejo também nas redes sociais. Sim. E você comentou um ponto dos processos seletivos que você passou em 2023. E como é interessante, até mesmo para que você seja um bom profissional na posição em que está, acredito muito na potência desses testes para que você possa entender: "Puxa, estou atualizado, preciso tratar algum gap", e isso vai te tornar um bom profissional, inclusive na posição em que você esteja. Não necessariamente você precisa mudar, mas acredito muito nesta, possibilidade, como esses líderes, né, que se já colocam e estabelecem uma meta há 2, 3 anos em cada lugar para fazer a mudança, porque traz o desafio, traz o crescimento. E penso também que é possível crescer mesmo no mesmo lugar, né, vamos dizer assim. E acho isso muito valioso, valioso até para que a gente possa reconhecer melhor como está o nosso valor no mercado, né. As empresas fazem muito isso, né, análise do valor do mercado, e a gente precisa fazer a nossa própria análise de valor, né, perante ao mercado.
Então eu acho isso super valioso e deixa a gente muito mais proativo em relação a mudanças que possam acontecer. É isso, Sil. E eu acho que nessa linha de valor, assim, outra coisa que agrega bastante o valor pra gente é justamente a gente fazer toda essa transição de forma intencional, sendo bem, tipo, owner mesmo dos nossos primeiros 30 dias, primeiros 60 dias, primeiros 90 dias e da nossa fase de aprendizado. Então, acho que a gente falou aqui de um primeiro momento, né, sobre o antes de entrar, mas entrei, e agora? Eu acho que assim que a gente entra, é importante entender que é um momento de aprendizado. Tipo, do primeiro um mês é o momento de você aprender, assim, e você também entender como você pode alavancar o seu aprendizado de uma forma inteligente, priorizando os conteúdos que você vai ver, as pessoas com quem você vai falar, de fato, para entender até o que eu aprendo, de fato, porque eu posso já gerar valor para o time. No livro também, ele fala muito sobre esse momento, né? O momento em que você antes do ponto de equilíbrio. Então, o momento onde você ainda está consumindo os recursos da empresa, você não está devolvendo para a empresa o valor que ele está investindo em você, e o momento depois, onde você já começa a gerar esse valor. E a ideia de você ter uma transição, fazendo ela de forma intencional, é chegar nesse ponto de equilíbrio um pouco antes, assim, ou tentar acelerar ele. E aí, para mim, esse processo do aprendizado é muito importante. Sil, você tem dicas aí para a gente acelerar o aprendizado e encontrar esse ponto de equilíbrio antes? Perfeito. Eu acredito muito na importância de não pular etapas. Acredito que muitas pessoas, por estarem ansiosas de já gerar o valor, querem já começar a entregar, começam de uma forma mais na prática do que na teoria. E a teoria aqui para mim é muito naquele lugar de fazer perguntas, de entender realmente quais são as dores daquele ambiente, daquela área. E vamos pensar que se você foi selecionada para essa posição, você reúne as competências suficientes para estar naquele lugar. Então acho que isso já tira também este peso, né, daquela ansiedade de querer já gerar valor logo quando você entra nessa nova etapa, neste novo desafio. Mas é super importante ter humildade para fazer as perguntas certas. Acredito muito em boas perguntas sendo realizadas e também nessa questão de você entender se tem alguma ação que você precise, por exemplo, se tem alguma área que tem um conteúdo muito específico, puxa, será que faz sentido fazer aqui um treinamento? Sabemos que as empresas oferecem, então realizar o treinamento da maneira cuidadosa, não simplesmente acelerando, colocando lá na velocidade 2.0 para que seja mais rápido, porque é super importante a absorção, de uma forma qualitativa, e não simplesmente cumprir, né, a tabela, cumprir ali aquele compromisso, mas realmente estar presente nesses momentos, porque isso, inclusive, é um investimento. Porque este período, né, que você realmente não vai estar entregando tanto valor, você está se preparando para quando chegar neste momento, né, para que seja mais acelerado, você consiga oferecer um valor de mais qualidade. E aqui até uma vez eu lembro de uma palestra que eu assisti da Amazon, e ele comentou sobre algumas particularidades do nosso mercado nacional aqui, né, no Brasil, e alguns comportamentos diferentes do que ele observava, a pessoa que estava palestrando, né, fora. E uma coisa que foi muito interessante é que o tempo dedicado para o estudo fora acaba sendo maior do que é aqui, porque aqui as pessoas já começam na prática, começam errando e acertando, então é aquela questão da erro, acerto, erro e acerto. Não que não tenha a sua valia disso, até tem, né? Porque você não precisa saber tudo para tentar fazer algo. Mas foi percebido que quando você se dedica um pouco mais para estudar determinado conceito, qualquer coisa que seja, depois você tem uma velocidade maior nas entregas. E quando a gente já começa na tentativa e erro, a gente vai levar um tempo maior, que é um pouco da pergunta que você fez, sobre como diminuir, né, esse tempo de já estar agregando este valor. Então eu sou muito a favor deste momento ser muito cuidado, para que você consiga ter condições depois de gerar valor de uma maneira muito mais assertiva e muito mais eficiente também.
Sim, eu concordo 100%. E aqui, né, a gente tá usando o livro como base para poder a gente se guiar, trazer algumas dicas, mas não necessariamente a gente concorda com todos os pontos que o livro traz. Eu acho que é importante a gente ter consciência disso, que existe um ponto de equilíbrio, e eu também acho que a gente vai ser cobrado, principalmente na posição em que a gente está, como PM, de encontrar esse ponto de equilíbrio de maneira mais rápida. Mas eu concordo 100% na questão de vamos garantir a nossa base tá boa, que a nossa base de conhecimento tá boa, tanto de pessoas, como cultura, como processos, porque isso vai facilitar quando você tiver que colocar de fato ali a mão na massa. É que eu também acho que tem um pouco de diferença, de novo, naqueles dois cenários, da pessoa que tá vindo fora e entrando numa nova empresa, de quem tá, tipo, migrando ali no time. Acho que de quem vem de fora tem uma pressão um pouco menor nesse período do onboarding. Eu acho que as pessoas entendem mesmo de vai vem entender a cultura, vai fazer todos os milhões de treinamentos que você vai ter que fazer. E aqui é isso, eu acho que a principal dica é prestar atenção, anotar as dúvidas. Às vezes é mais difícil tirar no portal, cola nas pessoas, assim. O legal desse período do onboarding, desses treinamentos, é que você já ganha assunto para falar com as pessoas na sua one-on-one. Porque não é possível que você tá vendo um vídeo e você tá entendendo tudo ali desde a primeira vez, sabe? Então, olhando para trás, eu gostaria de ter feito isso um pouquinho mais. Eu assisti os vídeos, aí eu não entendia, aí eu ficava reassistia de novo. Não, tipo, passa pelos vídeos, anota a pergunta, vai tirar dúvida com o teu gestor, com alguém que é par, assim. Eu acho que tem bastante valor nisso. Mas eu também vejo, e aqui também me colocando nesse lugar de pessoa que tá fazendo a mudança de time meio que lateral ali, né? Para um squad dentro da mesma empresa e até bem dentro de contextos parecidos, assim. Eu acho que tem uma pressão um pouco maior pra gente já chegar mais ou menos colocando a mão na massa, mas também tem o tempo de aprendizado, concordo. E pra mim é isso, é se apoiar muito em pessoas. Eu gosto de aprender fazendo algumas coisas e não necessariamente aqui fazendo coisas que são super complexas, mas coisas de dia a dia que vão te ajudar a dar contexto, tipo, ser mais participativa na daily, entender se tem algum processo de dar report e aí você começar a fazer esse report, porque te ajuda a treinar, tipo, cara, o que eu vi na daily, eu entendi de fato, porque aí também te aproxima das demandas mais urgentes que o time está tocando. Então, acho que dica de assim, resumo das dicas para essa fase de aprendizado, eu acho que é mergulhar bastante no material que você está recebendo. Com certeza alguém te deu um monte de link aí para assistir, para você se onboardar, mas bastante se apoiar nas pessoas assim do time. Eu acho que ali está o maior capital de conhecimento do time que você poderia ter e é o que vai ajudar você a rampar, encontrar o ponto de equilíbrio mais rápido. Assim. Perfeito, Su. E um parênteses também, que a gente sabe muito que a prática ela traz muito aprendizado, tá, pessoal? Então, quer dizer que, vai ficar estudando, estudando e não vai colocar em prática. O que a gente observa é que, às vezes, essa parte de teoria ainda não foi feita. Então, é para esses casos, para essas situações, que a gente super recomenda aí fazer esse onboard de qualidade, ter esse cuidado aí nos treinamentos, realmente realizar de uma maneira proposital. E você comentou muito, Su, inclusive neste momento de transição interna, quando você está mudando de time, sobre a importância das relações. E já é um outro tópico que também é abordado no livro, que é sobre estabelecer conexões com os colegas, com superiores, subordinados também. E como que você já usou aí de estratégia e está usando aí neste seu momento novo aí de time, para estreitar esses relacionamentos de confiança e também para entender que essas dinâmicas pode inclusive facilitar a sua adaptação? Perfeita, Sil. Aqui eu quero trazer até uma outra referência de uma pessoa que, enfim, sou fã, e toda vez que eu vejo ela, eu falo: "Nossa, eu adoro esse artigo do Medium", eu fico lendo várias vezes, e ele é muito bom mesmo, que se chama Um Guia para os Primeiros 30 Dias, que é da Renata de Lima, aqui da nossa comunidade maravilhosa. Teoricamente, é um guia dos primeiros 30 dias para Tech PMs, mas serve para todo mundo e eu uso ele bastante. E tem uma seção do Medium dela em que ela traz dinâmicas das conversas. Então, quando a gente está falando de relacionamento com o time, a gente está falando de ter one-on-ones, né? Principalmente nesse mundo híbrido que a gente está. Independente de ser híbrido, né? Você também pode fazer one-on-one presencialmente com as pessoas do seu time. E ela traz um guia muito bom para a dinâmica dessas conversas, onde você consegue entender o contexto que a pessoa tá, o tempo que ela tá na empresa, quais outros times ela passou, quais mudanças ela já vivenciou,
problemas, desafios, oportunidades que ela vê hoje. Aí ela até fala, tipo, um conselho para uma recém-chegada e uma dica, assim, que eu acho legal de fazer nessas primeiras one-on-ones, onde você está se apresentando também, é você perguntar o que essa pessoa espera de alguém no seu papel. Então, tipo, o que você espera de mim como PM aqui no time? O que você acha que eu deveria fazer? Onde você acha que eu poderia apoiar mais o time? Porque essa primeira percepção vai ajudar lá na frente também você a identificar a situação que o time tá, que é o que vai guiar a forma como você vai atuar primeiramente. Eu acho que times têm diferentes situações e você deve atuar de formas diferentes nisso também. Isso seria mais no dia a dia, ali com seus pares, pessoas que você vai conseguir se apoiar. Com seu gestor, eu também acho que tem que ter uma one-on-one mais estruturada. No meu caso, eu propus uma estrutura para as 4 primeiras one-on-ones. Então, a primeira era para ele me explicar melhor as expectativas que ele tinha do meu período de onboarding, e mais futuramente vai ter uma para eu entender quais expectativas gerais como PM no time, pedi para ele passar um pouco das prioridades, assim, do time, e aí ele já foi falando, dá um foco nisso, eu gostaria que você prestasse mais atenção aqui. E aí a segunda vai ser mais um diagnóstico, assim, do time, ele passando o diagnóstico dele, eu passando o meu, pra gente identificar pontos ali em comum onde eu também posso atuar. E aí a terceira é mais de expectativas gerais, assim, pra carreira também. Então, eu acho que essas seriam as minhas dicas para esse momento de criar relação, assim, estruturar bem as suas one-on-ones e entender o que você pode receber de cada pessoa. São dicas valiosíssimas. Inclusive, este ponto de perguntar o que é esperado, pessoal, aqueles que ainda não fizeram a transição, não assumiram um novo desafio, é uma pergunta-chave nas entrevistas. Muitas pessoas, quando estão neste processo de seleção, quando chega aquele momento do recrutador te perguntar: "Você tem alguma pergunta?", pessoal, evitem perguntar coisas como: "Como são os benefícios?", "Como que é o esquema de férias?", por quê? Porque isso, se você for contratado, você vai receber, e aí você vai ter a contratado não, se você receber a proposta, né, você vai ter condições de entender se faz sentido ou não aquele, combo de benefícios. Não é com aquela pessoa ali, que muitas vezes é a gestora da área, que você tem que esclarecer essas dúvidas. Não que não possa, mas eu acho que é um momento tão importante, se você lançar uma pergunta como essa para quem está te entrevistando, muito provavelmente ela vai te observar de uma maneira diferenciada. Então você perguntar: "Puxa, se eu for contratada, o que que vocês esperam desta profissional?". Isso traz muita potência no seu processo de seleção. Então acho que isso vincula, então, para aqueles que ainda estão neste momento de procura, de assumir novos desafios, acho que é essencial, porque a gente não tem bola de cristal, né. E se a gente não pergunta o que que é esperado, a gente pode ali direcionar o nosso esforço, o nosso foco para algo que não é o que é esperado pela gestão, pela empresa, e aí a gente tem um desperdício e a gente não tem tanta assertividade. Então acho que isso, eu acho que é fundamental, e aí a gente vai até para o próximo ponto que está muito alinhado à definição de expectativas, que é super importante, né, acho que isso acaba esbarrando nas expectativas, tanto com a autoadministração, com a equipe, e esse alinhamento não só vai te ajudar também a focar naquilo que é mais importante, como você depois tem condições de perguntar como que está sendo a sua evolução. Então eu acho que a definição de expectativas nada mais é que uma ferramenta poderosa de comunicação, para que vocês possam ter aí clareza, né, dos objetivos principais e como que você vai construir as suas estratégias para alcançá-los. E para você, Su, como que você, classificaria aqui essa, menção, né, sobre a definição de expectativas? Sim, perfeita. Eu vejo como uma trajetória, então a gente soube que vai entrar no time novo, a gente fez essa parte de preparação, planejamento, a gente está sendo intencional no nosso período de aprendizado, tivemos as one-on-ones, entendemos a situação do time, vem a hora de setar a expectativa que vai ser com o seu gestor. Para mim aqui é uma oportunidade, é a gente usar essa fase anterior da situação, em que você já entendeu mais ou menos o que o time está precisando e o que o time espera de você, para você chegar também com uma proposta já de expectativas. E aí você não precisa falar, essas expectativas que eu tô aqui setando para mim, tá bom, beijos, tchau, você concorda? Não. É tipo,
pegando tudo isso aqui que eu fiz, é mais ou menos aqui que você acha que a gente vai conseguir medir onde eu tô entregando valor? Porque eu acho que a expectativa é muito isso. É claro, a gente tem que setar expectativas claras e que são mensuráveis. Então, eu acho que aqui um pulo assim do gato talvez seja chegar propondo, e aonde eu tô, geralmente eles instigam isso mesmo, que a gente já chegue propondo. E se você não quer propor, se você não quer mostrar pro gestor, o exercício de você pensar antes também vai te ajudar a ser mais crítico quando o seu gestor estiver propondo. Porque às vezes ele pode estar propondo uma coisa meio irreal e é super difícil aqui dar um push, claro. Aqui tem que usar bastante sabedoria. Com certeza se você vai saber dar dicas melhores do que eu sobre isso. Mas eu acho que ajuda você também a ter um olhar mais crítico. Então, para mim, a principal dica é você já ter uma base, já ter uma ideia do que seriam essas expectativas. E se ninguém marcou uma reunião com você para setar suas expectativas que sejam mensuráveis e claras, você marca essa reunião. Ela tem que ter, é importante existir isso. E o quanto antes, assim, no máximo no final dos primeiros 30 dias, porque você vai ter clareza de qual a expectativa para quando terminar esse teu período de onboarding e a tua expectativa geral aí até o final desse ciclo, que é em cima do que você vai ser cobrado. Então aqui é um acordo entre você e o seu gestor, de tipo, no final do ciclo eu vou ser cobrado por isso aqui, se eu entreguei isso aqui. Então, eu acho que seria mais ou menos essas minhas dicas, assim, Sil. Essa proatividade é ouro. Você levar, né, a sua percepção com base no que te foi apresentado, demonstra autonomia, demonstra senso de dono e demonstra que você não é aquela pessoa apenas executora. "Ah, o que eu faço? O que que eu tenho que fazer?". Então, eu acho que essa dica que você compartilhou, essas dicas que você compartilhou são valiosíssimas e isso que destaca alguns profissionais de outros, porque já demonstra capacidade crítica, capacidade de análise e mesmo que essas colocações, elas sejam trabalhadas em conjunto, que essa é a ideia, né, do alinhamento. Então você faz a leitura do contexto, você apresenta o que você entende como seria aí os objetivos para serem alcançados, mesmo que haja alguma adaptação, tá tudo certo. Mas você já colocou ali o seu registro, você já demonstrou a sua capacidade de analisar. Principalmente hoje em dia, com essa questão de inteligência artificial, eu acho que cada vez mais esta habilidade crítica, ela vai ser muito valiosa e importante, e reconhecida também. Então profissionais que têm essa capacidade de observar o contexto e trazer propostas, esses realmente eles estão à frente. Eles terão aí muito mais capacidade de visibilidade e de reconhecimento. Então achei muito bacana, pouco a agregar do que você compartilhou, acho que é só realmente um reforço de como eu também percebo isso como uma ferramenta de alto valor. E como a Su falou, pessoal, se não foi agendado, a carreira é sua, né, a carreira é de vocês. É isso que precisa estar muito bem elaborado. Há empresas que têm até o processo de feedback estruturado, mas que às vezes tem um período para que ele aconteça e às vezes pode ser uma vez por ano. É um risco muito alto você entender, né, o alinhamento das expectativas e até um feedback do que você já está fazendo uma vez ao ano, porque você perde a capacidade de melhorar em alguns aspectos, ou continuar fazendo muito bem aquilo que você faz. Então, realmente, a proatividade, ter esse senso de dono, pensar que a carreira, ela é realmente o nosso compromisso, né, eu acho que isso tira um pouco, do outro, né, ou da outra, essa responsabilidade de fazer a gestão do que a gente entende que é importante. Sim. E às vezes não é um processo fácil, assim, e pra mim é um pouco difícil ainda setar expectativas, eu ainda tenho que aprender muitas coisas sobre isso. E pra facilitar esse processo que eu já fiz algumas vezes e vou fazer dessa vez também, é primeiro, oi, tudo bem? Antigo PM aqui da área, você consegue me ajudar? Eu vou, tipo, dar uma revisada com ele, isso vai me ajudar a ir mais segura também pro meu gestor antes de ir pro gestor. Então eu acho que é isso, sempre se apoiar em pessoas é muito bom. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com.
E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Ô Su, ainda neste ponto, tem situações em que o PM antigo não está mais. E para essa situação, o que você traria aqui de sugestão? Justo. Eu não sei, eu acho que tem diferentes contextos de empresas, mas no geral as empresas tendem a selecionar uma pessoa para ser seu buddy, né, para ser seu amigo, para ser seu mentor durante, nem que seja só esses primeiros 30, 60, 90 dias. Eu me apoiaria nessa pessoa. Se não existe essa pessoa de uma forma institucionalizada, ache esse aliado no seu time. Então, por exemplo, a gente no papel de PM sempre vai ter um tech lead onde você tá. Então, às vezes, o tech lead ou a tech lead, ela pode te ajudar. Hoje, se esse PM não tivesse ali, eu já vejo a tech lead como uma super aliada. Então, eu Aliada. provavelmente me apoiaria Uhum, nela e tentaria fazer esse refinamento, pegar dicas de como funciona antes de levar pro gestor. perfeito. Estou alinhada com o seu ponto. Eu acho que nessas situações em que a pessoa anterior não está por alguma razão, se apoiar na liderança técnica e acrescento também na importância do time. Eu tive uma situação em que eu tive a oportunidade de cobrir, né, a ausência tanto do PM quanto do tech lead, e neste momento o time foi meu aliado. Então é isso, é buscar quem tem o conhecimento e levar aquilo como: "Puxa, estamos aqui então juntos", sabe. Trazê-los também para o desafio, te ajuda a ter uma forma melhor de entender este contexto. Muito bom. É isso. E é até nesse momento, então a gente tá falando aqui, pô, vou setar expectativas, antes de setar expectativas eu já tive um cheiro do que o time precisa. Eu acho que a gente consegue até puxar o outro ponto aqui, que é essa de identificação e solução dos problemas. Então, setou a expectativa com o teu gestor, agora talvez seja o momento de começar a colocar a mão na massa, até para você medir o quanto você vai ter o quanto vai ter de esforço para chegar nessas expectativas, assim, né? E aí tem uma outra parte aqui também que a gente separou os temas, mas eu acho que está muito em conjunto, então seria a solução de problemas e a gente, como PM, né, começar a criar uma visão, essa estratégia. E não necessariamente precisa ser a do time, é a tua visão e a tua estratégia para alavancar o teu produto, para alavancar teu time, sabe? Aqui Cria a pra sua, né. cria sua, assim, exato. Nessa parte de solução do problema aqui, eu acho que o principal ponto é isso, se apoiar bastante no gestor, primeiro de tudo, alinha com ele o problema, porque às vezes a gente tá identificando, a gente acha que um problema tem que ser priorizado, mas o teu gestor tá tipo, cara, não, é aqui, ó, que a gente tem que mirar. Então, eu acho que é isso, o primeiro passo antes de colocar a mão na massa é qual a massa que eu tenho que colocar a mão, tipo, alinhar isso com o gestor e ir construindo essa visão e as estratégias para desbloquear esses problemas, para identificar, enfim, essas outras oportunidades junto com ele no dia a dia e, claro, junto com o time também. Como que você vê isso, Sil? Quais foram as suas estratégias para resolver os problemas? Tá muito compatível com o que você compartilhou. Eu também acredito muito nisso, dessa capacidade de você também apresentar a solução daquilo que você identificou. Não simplesmente ter, claro que o apoio vai ser fundamental nessa etapa, mas eu acho que a gente tem a capacidade de propor, mas eu também concordo muito quando você diz que é importante alinhar com a gestão, porque você pode ter uma talvez por vamos pensar aqui no cenário que a pessoa está chegando nesse contexto. Então, às vezes você identifica aquilo e você entende que aquilo é um problema mais prioritário, mas as pessoas eu acho que é dar valor ao histórico, sabe. Então é um pouco disso, que talvez você não vai ter essa capacidade de alcançar. Então e não é daquele lugar de: "Ah, era assim, tem que ser sempre assim", não é para dar continuidade a práticas não tão assertivas, mas é justamente para ter essa possibilidade de ampliar
o entendimento sobre aquele cenário. Eu cheguei uma vez numa área nova e ali eu percebi uma oportunidade de mudar um processo. E para mim fazia todo sentido, mas eu levantei essa possibilidade com a gestão. E ali me foi explicado que não e me deram as razões e para mim fez sentido. Então é isso, sabe, eu acho que tem essa por isso que eu acredito muito nessa comunicação. Claro que vai ter momentos que a gente vai ter que arriscar e talvez surpreender, mas eu acho que a gente ganha muito quando a gente faz esses alinhamentos, porque não tem surpresa, né, e eu acho que a gente consegue contribuir para o principal, que é o sucesso do produto, né. Vamos pensar que estamos todos ali engajados para isso. Mas eu acredito que essa visibilidade do histórico, e não para se apoiar nele, para novamente, né, mas justamente para entender os contextos, né, eu acho que acaba sendo um pouquinho do que falamos, né, em itens anteriores, que é de fazer essa análise contextual. E eu acredito muito aqui, né, voltando para a identificação e solução de problema, que essa estratégia de você pensar, compartilhar e também criar, né, sua própria estratégia, eu acredito que sejam elementos também bem interessantes para pessoas que estejam nesta fase. É isso, Sil. E aqui a importância do feedback contínuo, né, então, poxa, você foi lá, identificou os problemas, as oportunidades que você vai atacar, alinhou isso bem com o seu gestor, com o time, e recebendo feedback. É muito isso que você falou, poxa, você identificou uma oportunidade e você queria gerar uma mudança, aí você: "Espera, faz sentido gerar essa mudança? Não, não faz sentido agora". Mas então, pelo menos você foi lá buscar um feedback, você já não foi, tipo, com tudo. Ou às vezes a gente até vai, a gente até faz, e aí é um processo que funciona muito bem de um jeito, e aí você fez de um jeito um pouquinho diferente, mas você é novo. Se você não perguntar, ninguém vai falar, tipo: "Ai, nossa, você fez isso nessa reunião, foi horrível". Não, você vai ter que perguntar, tipo: "Ai, o que que você tá achando? Acho que eu tô me adaptando bem? O que você vê de ponto de melhoria? Onde eu podia ser um pouco mais assertivo?". Então, eu acho que aqui também tem esse elemento fundamental da questão do feedback, e concordo com tudo que você falou com relação à visão e estratégia também. Eu acho que nesse momento, e aí é até algo que minha gestora me falou essa semana, de tipo: "Su, pega essa visão que tu tá tendo nesses 30 dias, das coisas que você concorda e você discorda, guarda ela como se fosse ouro, porque daqui a 90 dias, daqui a 6 meses, você vai voltar nela e você vai poder ver se você tá, tipo assim, se você ficou viciada, que nem o time, se você já não vê mais essas coisas, ou se essas coisas ainda existem. Então isso eu acho que é uma coisa bem legal na hora que a gente tá pensando em colocar a mão na massa e em resolver os problemas também. Mas eu não cheguei ainda no momento de ficar gerando muitas mudanças no time, Sil. Então aqui eu tenho um pouco de curiosidade e queria ouvir de você, assim, eh, como você faz para de fato implementar uma mudança de forma eficaz, de forma empática com o time também, porque às vezes a gente está fazendo uma mudança de algo que era uma tradição, algo que o time já vinha fazendo anteriormente, ou que o time não quer mudar, ou que o time não quer mexer. Como que a gente pode ser mais intencional nisso e também resiliente, assim, sabe, porque às vezes a gente vai ter que abrir mão, né. Sim, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, e em outras vezes a gente vai ter que ser firme também para mostrar que aquela mudança é significativa. Neste cenário de que a gente entende que a mudança é significativa, eu gosto muito quando a gente pauta ela a partir de dados. Então, se a gente contribui e mostra: "Puxa, eu observei este cenário, aí estamos improdutivos porque não estamos realizando, por exemplo, um refinamento técnico tão apurado. O que está faltando? Está faltando essa agenda? Está faltando um tempo suficiente para que isso aconteça?". Então eu acredito muito que trazendo exemplos de que do porquê, né, que motivou essa proposta de mudança, facilite e faça com que toda a equipe tome a decisão juntos. Então eu gosto muito disso também. E na pergunta, né, eu acredito que a contribuição da equipe, ela é super valiosa, e quando a gente consegue também mostrar o resultado que a gente pode alcançar com aquela mudança, eu acho que as coisas fazem mais sentido. Tem até um exemplo que pode até ser já conhecido, mas eu vou usar aqui, só para exemplificar, né, sobre o porquê que as pessoas fazem o que fazem. Então, era uma equipe que estava ali, trabalhando na construção de uma parede,
vamos colocar assim. E aí algumas pessoas iam lá e perguntavam: "O que que vocês estão fazendo?". "Ah, eu estou levantando uma parede". Aí outra pessoa perguntava e perguntava para outra pessoa que estava trabalhando: "Estou levantando uma parede", até que perguntou para uma pessoa que respondeu assim: "Eu estou construindo um shopping". Então perceba, olha a diferença, né, de visão, de estratégia. Então eu acho que os PMs têm essa missão também de fazer com que esse engajamento, para que as pessoas entendam o que está sendo feito e por que que aquela mudança pode contribuir com os objetivos. Porque às vezes as pessoas estão ali: "Não, mas sempre foi assim", ou é mais difícil. E eu acho que também colocar situações que não vão burocratizar, mas se é necessário para ter um respaldo, para ter um controle, para ter uma organização, mostrar por que que a gente se beneficia com aquilo. Então eu acredito bastante, Su, assim, nessa estratégia, né, nessa atuação de você demonstrar o porquê que aquela mudança pode gerar valor e principalmente eu acho que dividir, às vezes a gente pode receber até um feedback, alguma informação que possa fazer a gente mudar a ideia da implementação daquela mudança, e tá tudo bem. Porque às vezes a gente está ali num cenário com algumas limitações de conhecimento, pode ser que isso aconteça, e com a troca, né, com a conversa, possa fazer com que a gente até abra mão. Porque eu não sou a favor da gente ter ideias inegociáveis, sabe? Eu gosto muito de ser, inclusive, motivada a mudar uma ideia do que eu tinha sobre alguma coisa. Mas aí eu acredito que os dados, as informações quantitativas podem e devem ser muito utilizadas nesses momentos. Porque aí não é a opinião da Sul, não é a opinião da Sil, é um dado que está mostrando que a gente deve, inclusive, fazer determinada mudança, sabe. E aí tira a opinião do indivíduo, e aí traz mais esta possibilidade de pautar as discussões em estatísticas, em dados e etcétera. Anotaram aí, porque eu anotei a dica aqui, porque esse momento de colocar a mudança, de propor uma mudança sempre vai chegar para todo mundo. Então, se eu anotei super aqui a dica. E o episódio tá muito bom, tá uma delícia. Eu acho que é um tema assim que dá pra ficar falando horas e sempre vão surgir dicas diferentes, eh, estratégias diferentes para lidar com cada uma dessas etapas. Eu também gosto muito de falar de processo seletivo, acho que, cara, tem oportunidades aí pra gente, vamos pensar em podcasts, em episódios sobre isso. Mas só então pra gente fazer um resumão de algumas coisas que a gente falou aqui para concretizar aí na cabeça da nossa audiência. Então, primeiro a gente falou para vocês algumas dicas sobre esse momento de preparação, de planejamento, da importância de você se autoeducar, de buscar conteúdos, muitas vezes até fora da empresa, para já chegar preparado. Você também usar bastante o tempo de onboarding ali, com paciência, com calma, que aí depois que você entrou, tem esse momento do aprendizado. Então, fique calmo, aprenda, consolide todos os aprendizados antes de começar a colocar a mão na massa. A terceira dica foi construir boas relações, estruturar as one-on-ones, entender o que o time espera de você dentro da cadeira que você está ocupando. Depois, setar essas expectativas, deixá-las bem claras e mensuráveis para você saber para onde você está indo e mais ou menos como você deve atacar ali as oportunidades do time. E aí sim, começar a atacar as oportunidades do time, sempre alinhando bastante com o seu gestor e tendo em mente uma visão e estratégia também alinhada com o objetivo da empresa e com o que o time passou para você durante esse período. Sil, deixei passar alguma coisa? Foi completa nessa colocação, né, dos pontos que a gente abordou. Eu colocaria um ponto adicional, que é no sentido de, quando você chega num lugar novo, é super importante a observação, a atenção, o respeito. São mais relacionadas a soft skills do que, né, hard skills, mas acredito muito nessa potência também. E também abandonar o passado, porque tem muitas pessoas que chegam em determinados times e querem trazer aquele porto seguro, né. Puxa, entender se aquela mudança que você está realizando a proposta é porque é melhor ou é porque você conhecia, sabe. Então eu acho que se desprender, porque o novo convida a gente a se transformar. E eu percebo, já observei algumas pessoas que chegam em determinados lugares, eh estão, né, começando uma nova área: "Ah não, mas olha, eu fazia assim lá, tal".
não quer dizer que você não possa trazer seu histórico, sua bagagem, é super bem-vinda. Mas eu acho que é importante que a gente reflita também por que a gente está querendo aquilo. Se é porque é realmente mais interessante ou se é porque a gente estava acostumado. Por quê? A gente vai querer voltar para nossa zona de conforto. É natural. Ou então aquilo que você dominava muito. Puxa, se eu dominava muito determinado processo, vamos dizer assim, eu vou implementar aqui porque pelo menos eu tenho uma forma de já retribuir esse valor. Então eu acho que não tem resposta certa e errada, mas eu acho que é sempre a gente se questionar e se provocar por que a gente está querendo aquele tipo de alteração e estar aberto ao novo. Porque eu acho que assim faz valer ainda mais, inclusive, a sua mudança. Porque se era para continuar fazendo o que você fazia, você poderia ter continuado onde estava, né? Então eu acho que é um pouco de reflexão aqui para todos vocês que estão escutando, para que a gente também não esqueça disso, né? Puxa, vamos abraçar o novo também, né? Seu, eu adoro essas frases. Gente, sério, hoje dá pra fazer tantos cortes aqui no podcast. Se eu só se abrace o novo, esteja disposta a mudar, a aceitar novos desafios. É isso, Sil. Meninas, contem pra gente quais dessas dicas vocês acharam assim mais valiosas. Difícil escolher porque foram só dicas excelentes. Mas fala também pra gente se você tá em busca de um novo desafio, se você está se adaptando nesse novo ambiente de trabalho, o que você tem visto, o que você já tem conseguido aplicar. Então, acompanhe a nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp, nas redes sociais, as Mulheres de Produto. Compartilhem os insights de vocês com a gente. E muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Até o próximo episódio.